Ele é Deus. Amém. Tá gravando. É no improviso. Aleluia. Glória a Deus. O improviso que é bom. É aí que Deus opera mais. Ele pode vasculhar o universo com apenas um olhar. E o oculto para ele é visível, não se pode camuflar. Ele pode, em muito menos de um segundo, dar a volta ao mundo sem ao menos se cansar. Ele toca céu e terra ao mesmo tempo, sem sair do seu lugar. E não existe esconderijo para dele se esconder. E não tem escuridão que ele não consiga ver. O céu é sua morada e a terra uma camada onde ficam os seus pés. Ele tem total controle sobre terra, céu e mar. E a força do seu braço não se pode calcular. Sabe tudo muito bem, seu poder é sem limites, fora ele mais ninguém. Mas passa quando ele quer, ele é dono do universo, ele é tremendo. Para o sol detém a lua, calma o vento. Ele pode passar na frente do tempo, porque ele é Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus. Oh, glória a Deus. Ele pode, em muito menos de um segundo, dar a volta ao mundo sem ao menos se cansar. Ele toca céu e terra ao mesmo tempo, sem sair do seu lugar. E não existe esconderijo para dele se esconder. E não tem escuridão que ele não consiga ver. O céu é sua morada e a terra uma camada onde ficam os seus pés. Ele tem total controle sobre terra, céu e mar. E a força do seu braço não se pode calcular. Sabe tudo muito bem, seu poder é sem limites, fora ele mais ninguém. O marciano deixa quando ele quer. Ele é dono do universo, ele é tremendo. Para o sol que tem a lua, calma o vento, ele pode passar na frente do tempo, porque ele é Deus. O marciano pensa quando ele quer, ele é dono do universo, ele é tremendo. Acalma o vento, ele pode passar na frente do tempo, porque ele é Deus. Ele é Deus. Esse é o nosso Deus, tremendo e poderoso na batalha. Amém. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Que bênção. Amém. Graça e paz a todos, que a presença do Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, porque o nosso Deus, ele é bom. Amém. O Senhor me deu esta palavra na madrugada passada. Eu vou estar aqui falando do amor dele, que se encontra no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 9, que diz: Davi e o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça de benevolência por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus?
Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas e teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás o fruto para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E tinha Ziba ao rei conforme tudo quanto meu senhor. O rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambas as pernas. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Palavra gloriosa para nossas vidas, a qual o Senhor nos traz uma direção sobre a rejeição e sobre o abandono. Mas antes de falar de Mefibosete, nós vamos na história do vô de Mefibosete e do pai de Mefibosete. Israel passou a pedir para Deus Todo-Poderoso que o Senhor levantasse um rei para reinar sobre Israel. E quando o povo começa a pedir um rei, Samuel, ele avista Saul, um homem cheio de formosura, e ali, devido ao olhar do povo de Israel, o Senhor levanta Saul pela sua formosura. E de contrapartida, quando Saul é levantado como rei pela sua formosura, Saul, dentro do teu coração, ele não tinha a essência a qual o Senhor procurava, porque Saul ele tinha o estereótipo que o povo procurava. E assim é nos dias de hoje. A nação, a sociedade, ela procura aquilo que os olhos brilham, não aquilo que está internamente, que é a essência do que Deus ele procura, que é a obediência, que é a essência de um adorador. E de contrapartida está Davi, depois de muitos anos ali, Saul já reinando, Saul já avançado de idade, está ali um adolescente, um jovem no campo, cuidando de ovelhas, as ovelhas de seu pai, e ali com seus irmãos, o mais moço, o caçula da casa, cuidando das ovelhas, já lutando com o urso, já lutando com o leão, para proteger aquilo que ele não tinha como herança, porque só temos algo como herança quando alguém vem a falecer. Mas o pai de Davi ainda estava vivo e tinha ali os seus irmãos na frente de Davi. Davi ainda era o menor da casa. Então o Senhor Deus, contemplando do alto, viu algo diferenciado. Então, nesta manhã, o Senhor está procurando algo diferenciado
na vida de alguém, a Rai de Calaçubre a comandai a Sérvia. Então tem ali Saul, está ali Davi de contrapartida. E quem entra no meio para mudar toda uma história e uma descendência? Entra Jonatas, filho de Saul, um homem que propôs no seu coração a enxergar os erros do seu pai, a enxergar que tudo que o seu pai estava fazendo estava quebrando os princípios de Deus. Então, Jonathan, ele entende que ali a comunicação e a unção que veio da parte de Deus na vida do teu pai, na vida de Saul, já estava quebrado, já estava anulado pelo próprio Deus. Então, Jonathan começa a se colocar na brecha por Davi. Então, quando seu pai começava ali a armar emboscada contra Davi, estava Jonathan para estar na brecha para defender. E é isso que Deus está chamando a mim e a tua vida e te pergunta nesta manhã. Ei, você está na brecha pelo reino? Ei, você está na brecha para defender alguém? Ei, aprenda uma coisa, todas as vezes que você se coloca na brecha para defender alguém que não está presente nas reuniões, que não está presente para se defender, você não sabe, mas você está escrevendo uma história futura. Quem sabe não é para você, mas é para a tua descendência. E Jonathan não sabia o que ele estava escrevendo, mas ele estava escrevendo para o próprio filho dele. E Deus está vendo do teu trono. Ei, Jonathan, o que você está fazendo pela minha glória vai refletir no teu futuro, daquilo que o teu pai está agindo como nécio, aquilo que o teu pai está agindo como louco, vou eu ainda agir de benevolência sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Mas quantos hoje nessa geração está agindo como louco? Quantos dessa geração está tocando um na unção do outro e não está pensando na descendência, não está pensando no teu próximo? É necessário eu e você agir com prudência para que a mão do Senhor venha estar a favor da minha e da tua vida. Eu estava meditando esta semana e está crescendo o índice de crentes que está sendo acometido de câncer, está sendo acometido de tanta enfermidade. E ali o Espírito Santo de Deus falava que isso daí não é o diabo, arai de calamandacaia. Isso daí é uma falha no mundo espiritual, de um tá tocando na unção do outro, e acaba um ferindo o ministério do outro, e aí começa a trazer consequências. E é interessante que quando você vai ali no livro de Samuel, no capítulo 9, vai falar Mefibosete, coxo de ambas as pernas, mesmo que ele se apresentou perante ao rei, mesmo que Davi preparou mesa para ele sempre carregou ali as marcas que estavam sobre a vida dele, consequente do pai, não, mas consequências do avô. Ei, tem marcas da minha na tua vida, que muitas das vezes não é por causa de mim, de você, mas é por causa de alguém que foi nécio contra a glória de Deus. Então é necessário ter sabedoria e entender o propósito de Deus. É necessário ter maturidade. É muito crente que não tem maturidade. É muito cristão que não tem maturidade para compreender o que é o diabo e o que é consequência. O que é o diabo e o que é marcas de consequências da terra. E o interessante é, voltando aqui para o contexto da pregação, que Davi, ele está na sua casa. E todos nós temos aquele momento de reflexão, que é muito importante. E Davi, ele cai num momento de reflexão. E quando Davi, ele cai no seu momento de reflexão, imagino eu, pela conjectura espiritual,
Davi, como tinha uma aliança, uma amizade ali com Jonathan, Davi, ele começa ali, quem sabe, as lágrimas caindo no seu rosto e dizendo, meu amigo Jonathan, eu imagino Davi, porque quantas das vezes, quando você é honrado, quando Deus ele faz grandes coisas na tua vida, quantas das vezes eu me deparo para sentar e analisar e ver o percurso que eu já percorri, e aí nós temos esses momentos de pico de gratidão ao Senhor. Quantas das vezes eu me paro para lembrar de pessoas que fizeram parte do meu ministério no momento do sofrimento, e ali estava Davi sentado, e ali, quem sabe, olhando ou caminhando dentro do seu palácio, e ele olhando todas as grandezas de Deus. Só que Davi, ele se depara e ele contempla que ele não chegou ali sozinho, não. Ele contemplou e entendeu que se não tivesse a vida de Jonathan para poupar a vida dele, ele não tinha chegado ao trono. Se não tivesse um amigo que livrasse ele da mão do teu pai, ele não tinha chegado até ali. Então ele pergunta para Ziba, ainda alguém da casa de Saul, da casa de Jonathan, para que eu haja de benevolência, porque Ziba, ele era moço de Saul. E o interessante é que quando Davi pergunta para ele, sabe o que ele responde? É servo teu, Davi. Tem sim. E sabe aonde ele está, Davi? Ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel e Lodebar. Sabe o que Deus está falando? Tem pessoas que sabem como te ajudar, tem pessoas que têm a possibilidade de te ajudar e não te ajuda porque não quer da caia. Porque aqui você vê que de imediato, quando Davi ele pergunta, Ziba já tem o endereço, Ziba já tem o nome e Ziba já tem o local. Quantas oportunidades Ziba tinha de chegar em Davi, pedir licença, e ali o rei Davi estendeu o cetro e fala assim, fala Ziba, o que você quer dizer para mim? Olha, rei Davi, lembra de Jonathan, o teu amigo? Tem o filho dele, está vivo, mas não, tem pessoas que têm gosto no teu sofrimento, tem pessoas que querem ver você caído, tem pessoas que querem ver você se arrastejando, mas há um Deus que está sentado no trono, contemplando o teu sofrimento, há um Deus, Arai, Decalamandacaia, que está contemplando todos aqueles que estão tentando segurar a tua bênção, vai virar teu servo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, Jesus. Aleluia. E quando ali Mefibosete chega no caminho, e vindo Mefibosete na direção de Davi, é tão lindo a humildade que Mefibosete, ele se prostra perante Davi. E quando ele se prostra perante Davi, você acha que na trajetória de Mefibosete, ele não ouviu falar da história do avô dele, o que aconteceu com o seu pai? Então, ele teve a consciência do que o pai dele, do que o avô fez e a consequência que veio sobre a vida do pai e veio sobre a vida dele. E ele morava na onde? Em Lodebar, na terra do esquecimento. E ali agora, vamos parar para pensar junto, igreja. O que passou Mefibosete? Você sabe que é você ser filho, neto de rei, filho de príncipe, está numa terra do esquecimento, está ali sofrendo, coxo das duas pernas. Aqui a Bíblia está dizendo que ele tinha um filho pequeno. Imagina o sofrimento deste homem. Imagina as dores, as marcas que tinha na alma dele, a rabaia, a sombra. E muitas das vezes é na minha e na tua vida. Você serve o rei dos reis, aquele que é dono da nação
criação do universo, aquele que tem o controle de tudo na terra, e aí o adversário levanta a vida, as pessoas, levanta quem ele quer para esfregar na tua cara e dizer assim, mas você não serve o Deus Todo-Poderoso? Ele não é Deus? Você não dá glória, você não dá aleluia, você não vai na igreja, porque ele está permitindo você passar por este vale, porque ele está permitindo você passar por esta dificuldade, porque ele está permitindo você passar por esta provação, porque é tanta provação, ei, Deus, ele não é menino, Deus está sentado no trono, mas Deus está permitindo você ter uma história, Deus está permitindo você ter experiência para o nome dele ser glorificado. E outra coisa, o nosso Deus, ele respeita a história, o nosso Deus, ele respeita a descendência. Por que nosso Deus, ele respeita a descendência? Está aqui dentro da palavra. O Senhor fala assim, através da boca de Davi, eu vou agir de benevolência pelo teu pai. E o Senhor não fala assim, ó, restituirei todas as terras de Jonathan. O Senhor não fala isso. O Senhor fala assim, restituirei todas as terras de Saul. O Senhor está falando, vou eu restituir todas as terras do teu vô. O Senhor está dizendo assim, olha, Mefibosete, o teu vô falhou comigo, mas eu não falho com a descendência dele. O teu vô errou comigo, mas eu não erro com ele, porque eu sou fiel, eu sou Deus fiel. O homem falha comigo, mas eu não falho com a minha palavra. Então o Senhor, ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo usou a vida de Saul, o Senhor está restituindo tudo na vida de Mefibosete, devolvendo a Saul, devolvendo a Jonathan na vida de Mefibosete. Ei, levanta a tua mão direita, o Senhor está dizendo neste momento, estou eu restituindo tudo aquilo que o adversário arrancou da tua vida, estou eu restituindo tudo aquilo, arrabanda, calabanda, calassúbia, no mundo espiritual, tudo aquilo que o adversário arrancou lá atrás da tua descendência, e você estava passando vergonha até o dia de hoje, o Senhor está restituindo 10 vezes mais, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Amém. E tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu Senhor. Então o Senhor restituiu a tudo a Mefibosete. Mas algo que é interessante na história de Mefibosete, que Mefibosete, ele foi alcançado pela graça de Deus. Mefibosete, ele teve a restituição no meio do esquecimento. E Mefibosete, o Senhor preparou uma mesa para ele sentar no meio da dor. E Deus, ele muda a nossa geografia. O Senhor, ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, todavia o nosso Deus, ele é fiel. Alabai, alassub, candarabai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quem sabe o adversário está dizendo, estou eu reinando na vida dela, na vida dele, por causa de uma sentença, por causa de um diagnóstico, por causa de uma casa, por causa, não interessa, ei, ele é o Criador, ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte, nada acontece na vida do homem, da mulher na terra, se não passar pelo grandão da Galileia, Aleluia. se não passar pelo Todo-Poderoso, ei, assim como o mar tem limite, assim é o adversário da minha, da tua alma, ei, tudo tem limite perante o Senhor. Sim. Até o sofrimento tem limite. Está tendo um ciclone no Brasil, e já alcançou até mesmo em São Paulo os ventos. E eu acordei ontem de madrugada, assustada, e aquela ventania, portas estremecendo, e eu acordei assustada, vi aqueles ventos. Eu falei, Senhor, misericórdia, que é isso? E fiquei assustada, porque nunca tinha visto isso.
E eu dentro de casa, o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo. O Senhor falou: você está vendo essa ventania lá fora? Você está aqui dentro e você está sendo guardada, está tendo esta ventania lá fora. E essa ventania a qualquer momento vai cessar. E você está aqui dentro sendo guardada, Samantha. E assim são as lutas na minha e na tua vida, vai cessar. Uma hora você, se você for parar para meditar, outrora você estava chorando por algo na tua vida, já cessou. E hoje você já está chorando por outra coisa, vai cessar. Amanhã você vai chorar por outra. Sabe por quê? O Senhor disse: neste mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Ele foi preparar lugar para mim e para você. Mas Ele está dizendo para mim e para você: ei, há um caminho que Ele já preparou para mim e para você de vitória. E não vai ficar como está, Ele já está mudando esse cenário. E assim como Ele fez na vida aqui de Mefibosete, Ele vai fazer na tua vida. Ei, Ziba se calou. Quanto Ziba quer calar a tua vitória? Quantas pessoas têm oportunidade de abençoar a vida da outra? Quantas oportunidades outras pessoas têm de exaltar a tua vida, de te levar um caminho de honra? Não leva, por quê? Só que é para ele. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: o grandão da Galileia é aquele que vai levar a bênção nas tuas mãos. O adversário, querendo ou não, calando a boca de pessoas ou não, o Senhor não depende de ninguém. O Senhor, Ele cria caminhos e a boca que está fechada vai se abrir. Ei, Ziba, quanto tempo? A Bíblia não vai dizer, mas quanto tempo Ziba ficou com a boca fechada? Porque Ziba sabia a casa que Mefibosete estava, o endereço que ele estava, e ele não falou para Davi, mas teve um certo dia que Deus foi e abriu a boca de Ziba e passou o local, o endereço para Davi, e Deus honrou a vida de Mefibosete. E ainda Ziba se tornou ali servo de Mefibosete. É assim que o Senhor faz. E aqui o Senhor fala: e tinha Mefibosete um filho, cujo nome era Mica, e todos quanto morava na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. É assim que nosso Deus ele faz. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia na mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A marca, a cicatriz ficou, mas a honra chegou. O que o Senhor está dizendo para você neste momento, que as marcas que ficam na minha e na tua vida, é para mim e para você ter maturidade. Quantas pessoas que o Senhor já disse para você que é uma marca que é necessário ficar na minha e na tua vida. E você fica lutando todos os dias com essa marca, todos os dias você fica cutucando essa marca. Imagina Mefibosete ficar cutucando toda hora que ele era coxo de ambos os pés. Quando ele se apresentou perante ali o rei Davi, que ele se prostrou, ele sentou na mesa do rei, preparou a casa para ele em Jerusalém, mas ele continuou com aquela marca. Ei, aprenda a lidar com as marcas da tua vida, aprenda a lidar com as cicatrizes da tua vida, aprenda que o Senhor, mesmo preparando o palácio para você, tem marcas que o Senhor vai permitir ficar, para que o nome dele venha a ser glorificado, para onde você entrar, essas marcas mostrar a grandeza de Deus sobre a tua vida. Ei, marcas, não tenha vergonha das marcas, tenha vergonha do pecado, mas das marcas que ficou, é o nome do Senhor sendo glorificado sobre a mim e sobre a tua vida. E que você venha compreender que a graça de Deus te basta. E que no meio do esquecimento há uma restituição. E que a mesa que você vai sentar é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E que no meio da geografia que Deus está mudando a sua história, é para o nome dele ser exaltado. E que em tudo que você for fazer, glorifique o nome do Senhor. Porque nós somos apenas instrumento, nada nosso e tudo dele. Tudo que Deus tem feito na tua vida
é para o nome dele ser exaltado, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser enaltecido. Eu louvo a Deus por todas as oportunidades, por tudo que Deus ele tem feito, porque o nosso Deus, ele é fiel. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus continue explanando aos vossos corações. Amém? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que palavra, boa essa palavra. Obrigada, missionária Samanta, Amém. que sempre diz sim para o chamado de Deus. Mefibosete era um filho do rei que vivia num lugar obscuro, não é? Com medo e sem nada. Então, é tempo dos filhos e das filhas do rei Jesus, nós que estamos passando por algum deserto, né? Está no anonimato, né? É hora de serem honrados, de sermos honrados, né? E termos as nossas vidas transformadas, né? Até mesmo, né, como está escrito lá em Romanos 8:19, até mesmo a criação espera por esse momento em nossas vidas. Amém? Obrigada, missionária Samanta. Mais uma vez, trouxe aqui a palavra aos nossos corações. E essa semana foi ministrado também sobre Mefibosete, não sei chamar direito o nome. E uma ministração diferente. Você vê a palavra do Senhor como é, né? Ela se renova. É diferente. Foi ministrada 2 vezes, sim. E Deus, ele vai renovando a palavra dele em nossos corações. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada, missionária Samanta. Glória a Deus. Vamos agora para a segunda ministração com o pastor Lima. Hoje temos 2 ministrações. Amém? Já está gravando, pastor Lima. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui do meu lado, pastora Rosa. Nós estamos aqui de férias e aproveitando essa oportunidade para estar um pouquinho em família. Tivemos agora pouco em Espanha e agora o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesse tempo com as irmãs, com os irmãos, para ouvirmos Deus falar conosco. Estamos aqui há 10 minutos para as 4 da tarde e queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nessa live e a pastora Rita, que nos estendeu o convite. E vamos à palavra do Senhor. Eu só quero trazer uma breve reflexão, porque Deus já tem falado conosco através da vida da missionária Samanta, né? Então, quero deixar uma breve reflexão ao coração dos irmãos, para que nós possamos também meditar nessa palavra que também se encontra no livro de Josué, no capítulo 23. Os irmãos puderem abrir aqui as vossas Bíblias. Nós já estamos aqui há 13 anos na obra missionária aqui na Europa e estamos aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo e dizendo que Ele é bom e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e imaginamos. O texto que eu quero partilhar com os irmãos, como eu falei, é Josué, capítulo de número 23, e eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que é o versículo 10, onde Josué, ao exortar o povo, a aconselhar o povo, diz assim: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já tem vós visto. É esse texto, mas antes de entrarmos nesse texto e fazermos menção de outro versículo, que se encontra no capítulo 24, versículo 15, que é um versículo muito conhecido por nós, eu queria falar um pouco do contexto desse texto que nós vamos nos prender um pouco a ele, porque Josué exorta o povo nesse capítulo 23, mas nessa exortação nós também vemos aqui um sentimento de despedida, porque Josué já está ali com mais ou menos 108, 109 anos. No capítulo 24, Josué, com 110 anos, ele morre. Então, Josué tem uma preocupação aqui em deixar o povo preparado, em deixar o povo aqui desperto, para que o povo não se desvie, não se entristeça, para que o povo não volte. Os irmãos
os pastores, o povo que está aqui nos ouvindo, sabe do desânimo que Israel passou do Egito até chegar a esse ponto aqui, apesar das muitas maravilhas, através da vida de Moisés, agora através da vida de Josué, nós vemos ali, em algumas pessoas daquele povo, um duplo ânimo, pessoas que às vezes estão dispostos, pessoas que às vezes estão desanimadas. Eu não quero dizer que nós não passemos por esses momentos, mas nós temos que estar com o nosso coração voltado para as coisas que estão de cima e estarmos confiantes no chamado que o Senhor tem em nossas vidas. Nós vemos aqui Josué, eu quero ler aqui alguns versículos para os irmãos que nos ouvem, precisamente no versículo 1 do capítulo 23, Josué diz assim, que depois de muitos dias que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, Josué, já sendo velho e entrando em dias, ele convoca ali o povo, os sacerdotes, os cabeças, os líderes, e nós vemos que aqui é um tempo de paz, é um tempo de descanso, é um tempo em que Deus já tem vencido todos os inimigos de Israel e dá um tempo de descanso para Israel. Josué, sendo velho, sabendo que está chegando o momento dele partir, ele convoca o povo e começa a mostrar para o povo aquilo que Deus fez através da vida deles, os inimigos que Deus colocou por terra, as nações que se levantaram. Mesmo assim, o próprio Deus diz para Josué, Josué, eu vou desanimar as nações, eu vou vencer os inimigos, eu vou jogar por terra tudo aquilo que se levantar contra ti. Ainda mais, Josué, ninguém te resistirá nenhum dia da sua vida enquanto você obedecer aquilo que eu te falei lá no capítulo 1. Se você colocar isso em pauta, eu serei contigo. E aquilo que Josué agora passa para o povo é justamente aquilo que Deus passa para Josué. Quando Moisés morre, Deus coloca ele para suceder Moisés e diz para ele, medita no livro dessa lei, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se incline a outros deuses, não queira se misturar com eles, ainda que eles estejam perto de vocês, não adore o Deus deles, não entre a eles, ele não entre a vós, porque vocês são separados, vocês são meus e eu não quero nenhum tipo de mistura. Em outras palavras, era isso que Deus estava dizendo para Josué, porque uma coisa que Deus tem, o Espírito Santo tem de mim, de você, é ciúme. Deus quer que nós estejamos atentos, que nós venhamos ponderar as amizades, os lugares que nós entramos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós está em nossa volta, faz uma diferença tremenda no nosso relacionamento com Deus, porque ele diz que nós somos dele, sacerdócio, povo escolhido, nação eleita, a menina dos meus olhos. Então Deus, ele quer que nós venhamos entender isso e que nós não estejamos misturados. Deus quer que nós, nos dias atuais, vivemos aquilo que diz o pregador, a graça da garça. A garça, ela está na lama, mas não se contamina, não se suja. Ela está com suas penas branquinhas. E esse é o desafio que nós devemos viver no mundo corrompido, pecaminoso, no mundo que nós estamos vivendo atualmente. Tem sido desafiador para nós cristãos manter essa conduta. E como manter essa conduta? Observando o livro desta lei, observando os conselhos de Deus, porque vejam os irmãos que aquilo que Deus passa para Josué, depois de 120 anos, a mesma coisa Josué passa para o povo. Então não há aqui nenhum segredo, não há aqui nenhum mistério, não há aqui uma revelação, não há aqui um ser espiritual aparecer, um anjo, não. O que há aqui é uma verdade absoluta, imutável, que se nós trilharmos, nós seremos bem-sucedidos. E não é só Josué, não é só Davi, não foi só Elias, nem Eliseu. O que Deus tem é para a nossa vida, para a nossa geração. Deus quer também que nós vivamos os milagres dele. Deus quer que nós contemos o nosso testemunho. Deus não quer que nós vivamos de experiência dos outros, não. Deus quer que nós tenhamos a nossa história, o nosso testemunho, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E agora nós vemos aqui no capítulo de número 24, para ser muito breve, o versículo de número 15, que é conhecido por nós todos, Josué dizia assim,
Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Igreja, não é amanhã, não é quando eu tiver possibilidade, não é quando eu tiver bem, é hoje. O momento é esse, a hora é agora. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero aqui brevemente, em 5 minutos ou 7, prometo ser bem breve, dividir esse versículo em 3 etapas, em 3 passos, em 3 conselhos que Josué deixa aqui para Israel e que Deus, através de Josué, deixa para nós. A primeira parte é, porém, se vos parecer mal. Tem aqui uma indagação nessa palavra, porque às vezes, no decorrer da nossa vida e no momento que nós estamos vivendo, para algumas pessoas que estão ao nosso derredor, às vezes até ao nosso redor, parece mal servir ao Senhor. E é o texto que diz, porém, olha, porém, se vos parecer mal, irmão, vamos pensar nesse texto. Por que parece mal nós servirmos ao Senhor? Porque, às vezes, até para pessoas do nosso lar, parece mal estarmos congregando, estarmos servindo, estarmos assiduamente na igreja, servindo a Deus com alegria, com dedicação, porque é isso que Deus pede para o povo e que Josué instrui aqueles cabeças para que passe isso ao povo. Está trilhando o caminho, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, está fervoroso, está determinado para que, através dessa determinação, Deus venha sobre nós e nos recompense, porque é justamente isso. Deus diz em Malaquias, capítulo 3, e não só falando de dinheiro, de dízimo de oferta, o dízimo também do nosso tempo, fazei prova de mim. Mas é depois que nós fizermos a nossa parte. E se nós entrarmos por aqui, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma ação divina e uma ação humana e uma reação divina. Primeiro eu faço, depois aquilo que eu faço, Deus vem com provisão para a minha vida. A exemplo de Davi, que eu até mencionei no nosso culto de quinta-feira do Renovo ontem, Davi agiu e Deus reagiu. E eu ainda disse que Davi levou ali 5 pedras, não foi por acaso. Davi estava preparado para derrubar 5 gigantes, porque no mínimo havia 2. Davi disse, eu sei que pode haver mais gigantes. E o que Flávio Josefo disse é que poderia haver 5 gigantes. E Davi então disse, eu vou me preparar, eu vou levar 5 pedras, porque se levantar 1 vai cair, se levantar 2 vai cair, mas se levantar 5 também vai cair, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que Deus quer de mim e de vocês, que nós estejamos preparados para vencer todos os gigantes que possam se levantar na nossa trajetória. Então, amados irmãos, parece mal para alguém que eu e você sirva a Deus? Parece mal para alguém que você esteja na casa do Senhor o tempo que você quiser? Parece mal para alguém você estar segunda, quinta, sábado, domingo? Parece mal? Pode parecer mal para alguém, mas você sabe o valor que tem estar na casa do Senhor. Então avance, então vença tudo e todos e não desanime. Não se entristeça, avance para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Essa é a primeira parte. A segunda parte que nós vemos aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo, é que Josué diz assim, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, ou os deuses que estão da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eles estavam em terra inimigas. Deus levanta Israel e Deus diz que é com Israel. Deus diz que Israel vencerá todos os inimigos. Deus diz para Josué, Josué, eu serei contigo. Eu vou jogar por terra todos os inimigos.
eu vou fazer coisas extraordinárias, eu vou levar você para a terra prometida. Deus não diz que Josué não terá inimigos. Deus diz que os inimigos se levantarão, mas o próprio Deus enfraquecerá os inimigos. O próprio Deus, ele confundirá os inimigos. E na minha e na tua trajetória é assim. Deus nos chamou como valentes. Deus nos chamou como soldados. Deus nos chamou para vivermos uma vida, irmãos, de ir e vir. Deus nos chamou, Deus nos deu um quartel, que é a igreja. É lá que nós nos preparamos para vencer as batalhas. O meu e o inimigo das nossas almas, ele está ao derredor como um leão rugindo, buscando quem possa tragar. Esse tragar não é matar. O inimigo não quer matar, o inimigo quer envergonhar. O inimigo quer te entristecer. O inimigo quer te fazer parar. Mas para que isso não aconteça, Deus, ele quer que eu e você meditemos nesse texto, obedeçamos a palavra, porque através de Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer obediência. O segredo está em obedecer. Deus nos chamou para mordomia, isso é servir. Apenas nesse capítulo de número 23, 15 vezes, Josué repete a palavra servir, porque ele sabe que foi servindo que Deus venceu por ele. Ele sabe que foi servindo que os inimigos caíram por terra. Ele sabe que foi servindo que Deus confundiu as nações que se levantaram contra ele. Então, o segredo é servir. Mas nós vivemos um tempo em que o que está na moda é ser visto, é likes, é visualizações, é seguidores. Isso não vale nada para Deus. Você pode ter trilhões de seguidores e depois vai para o inferno. O que Deus quer é que você tenha intimidade com Ele, é que você tenha uma vida plena com Ele, para que através dessa vida, outras vidas sejam alcançadas, e quando chegar naquele dia você seja reconhecido, porque o texto diz que aqueles que Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, esses disseram, Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios. Mas Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que Deus quer é que nós sirvamos a Ele para sermos reconhecidos naquele dia. Então, amados irmãos, Josué está dizendo nessa segunda parte que nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ser como Eutico, ficar pendurado na janela, nós não podemos ser como a referência de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, eu sei as tuas obras, ele sabe as obras, por que ele está perguntando? Ele quer que nós decidamos a quem vamos servir. Vamos viver aí em um mundo em que se pode tudo, em um mundo em que está na igreja, mas daqui a pouco está servindo a outros deuses. A escolha tem que ser, irmãos, radical. Ou sirvamos a Deus, ou então sirvamos aos outros deuses, porque não podemos servir a dois senhores. E o que Josué está dizendo aqui, a minha escolha eu fiz, a vossa escolha qual é? Vocês querem fazer o que da vossa vida? Vocês têm contemplado o que Deus tem feito até aqui, mas o posicionamento de vocês, eu vou morrer daqui uns tempos, daqui uns dias, mas quando eu morrer, qual será a vossa posição? Deus quer que nós escolhamos, não há meio termo. Oxalá que você fosse frio, porque se você for frio, eu posso te aquecer. Se você for quente, amém. Agora, se você for morno, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Deus quer que nós estejamos posicionados. Deus quer que nós estejamos determinados. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, amada igreja, é o que Josué declara explicitamente, corajosamente. Mais uma coisa que me chama a atenção nesse texto, quando Josué diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A impressão que dá que isso é uma coisa futura, que ele vai fazer. Não, mas o que Josué está dizendo, olha, vocês têm visto que eu venho servindo, estou servindo e servirei. Eu não tenho prazer em estar em outro lugar. Eu não tenho prazer, eu não preciso ir para outro lugar para me fortalecer. Aquilo que eu recebi do Senhor é o suficiente, independentemente dos inimigos que se levantaram, das
das pelejas que surgiram, vocês viram a minha determinação. Eu e a minha casa estamos servindo e vamos continuar servindo ao Senhor. Não é perseguição, não é calúnia, não é inimigo, não é guerra, não é enfermidade, não, nada vai me impedir. Eu estou convicto do que eu fiz, do que estou fazendo e do que vou fazer. Irmão, quando nós nos posicionamos dessa maneira, a palavra do Senhor diz que o céu se abre, a bênção do Senhor nos segue, e é a bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. É a bênção que Deus está derramando sobre as nossas vidas, é que nós tenhamos pulso firme. Deus nos chamou para influenciar, não foi para sermos influenciados. Deus nos chamou para juntar, não foi para espalhar. Deus nos chamou para abençoar, não foi para amaldiçoar. Deus nos chamou para edificar, não foi para derrubar. Deus nos chamou para fazer, não foi para desfazer. Deus nos chamou como atalaia, a igreja. E o que Josué está dizendo, ele me chamou, eu aceitei o chamado, as responsabilidades, as obrigações, os deveres, mas eu quero mostrar para vocês hoje o privilégio da obediência. Morreu com 110 anos e com essa postura. Então, essa pequena reflexão que eu quero deixar aqui para a amada igreja nessa tarde e nos fazer entender uma coisa. O versículo 10 que eu li no início da leitura, Josué diz, vocês têm visto que um homem dentre vós perseguirá a 1000. Irmãos, isso é palavra para vencedores. Isso é palavra para homens e mulheres determinados e determinadas. Davi diz que pelo um caminho mal entrou, mas por 7 ele sairá. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua família. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu trabalho. Que a bênção do Senhor seja sobre aquilo que as tuas mãos alcançarem. Seja próspero, seja abençoado. Não olhe para a crise, não olhe para o que diz a economia, para o que diz o governo. Olhe para o que o Senhor prometeu para mim, para você. Avance, conquiste, seja a boca de Deus na face dessa terra. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra. Glória a Deus. Obrigada, pastor Lima. Boa Amém. essa palavra. 2 ministrações hoje, né? Que maravilha. A primeira foi com a missionária Samanta, né? Falando de Mefibosete. E a segunda, o pastor Lima, falando de Josué. Não é verdade? Parece que um está ligado ao outro, né? A ministração, né? E Josué assume uma verdade importante, né? O homem não pode ser desprovido de Deus. Essa é a verdade. Se ele repudiar o verdadeiro Deus, cairá sob a influência nefasta de alguma falsa religião. É verdade. Não temos que ser frios. Temos que ser quente, perseverante na presença do Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus quer. E nós não podemos nos despojar, sim, da nossa natureza religiosa. Javé não partilhará com nenhum ídolo a adoração do seu povo. Graças a Deus. Cada Deus com D minúsculo deve ser destronado em nome de Jesus, antes de reinar nos seus corações, nos nossos corações. Não é verdade? Temos que estar atentos, né? Porque às vezes a gente nos apegamos a algo que não vem da parte de Deus. Não é verdade? Queremos, muitas das vezes, um like ali, né? Na página ali do Instagram, no Facebook, no YouTube. Queremos, quanto mais pessoas seguindo a gente, vamos alcançar um outro nível lá para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Mas nós temos que alcançar seguidores para Cristo. Glória a Deus. Não é verdade? Porque o Senhor diz, ide e fazer discípulos.
Leve a minha palavra. Fale do Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura, que transforma. Assim, Rita, como eu te transformei. Assim, Rita, como eu te libertei. Assim, Rita, como eu te tirei do fundo do poço. Que todos nós estivemos ali no fundo do poço, sem esperança, no tempo da ignorância, não é verdade? Tínhamos escamas nos nossos olhos, ainda temos, muitas das vezes. Por isso que temos que pedir a Deus, Senhor, tira todas as cegueiras espirituais que ainda há em nossos olhos, que não nos deixa ver. Sabe como é que você enxerga com os olhos espirituais? Você está aqui, ó. De repente, você vê algo sobrenatural. E é questão de minutos. Porque eu vivi isso. Sim. Eu fui para uma. Deixa eu me encerrar aqui.